Tá entrando ou não? Aham. Tá. Se alguém pedir para entrar, aí vamos ver o que que eu faço aqui. Que aí, estranho, né? Era mais fácil. Vamos lá, então? Então tá, pessoal. Eu sou a professora Luciana, tá? Eu atuo na unidade do Baú, né? No PSF Baú, eu tô lá há 9 anos. No momento eu tô afastada. Inicialmente uma tendinite de punho, que evoluiu para uma parestesia de quarto e quinto, enfim, com investigação de algumas doenças reumatológicas, por isso que eu tô afastada, tá? Aparece para vocês lá que eu tô de licença médica. E tá em investigação, né? Enfim, eu tô com um HB de 9,8. Então, assim, se eu, durante né, a apresentação ficar cansada, vocês já sabem o que está acontecendo, tá? Mas eu espero daqui 2, 3 meses poder voltar e, né, no sexto ano poder receber vocês lá. Normalmente quem passa comigo é o sexto ano, né? A gente, assim, acaba que o sexto ficando comigo e alguns alunos do quinto também, às vezes dá certo, tá? Mas esse ano eu não pude receber vocês, mas no ano que vem estaremos lá, tá? Vamos começar. Eu só vou dar algumas orientações em relação à disciplina, tá? Então, assim, várias orientações vocês já tiveram no início do ano com a professora Gisele. Tá passando? Tá, né? Então tá, aqui tem os... Oi? Tá certo, né? Então, a disciplina, ela é coordenada pelo professor Cléo, né? Professor Cléo Borges. Cléo ficou no Pedra há muito tempo. Inicialmente ele era do Baú junto comigo, depois ele foi pro Pedra, e agora ele acho que está no Jardim Independência, é isso? E eu tô no Baú e a professora Carla Presa, ela tá no Pico do Amor, tá? Eu acho que alguns de vocês vão rodar com a professora Carla. Então, aqui, né, o quinto ano, esse slide também é da apresentação da professora Gisele, né? Vocês estão vindo do ambulatório. Aqui o sexto ano, né? Como que vocês vão rodar no sexto ano, tá? Então, quais as atividades? Gente, ainda tá um barulho na minha casa, eu tô com uma reforma aqui. Vocês estão escutando um barulho de furadeira no fundo? É baixinho, né? Então tá, qualquer coisa vocês falam que eu aumento aqui o tom de voz. Tem gente pedindo para entrar, vocês conseguem aceitar? Então, para mim também não, mas deixa eu ver o que que eu tô em... Permite, né? Isso. E agora que eu volto no PowerPoint? Tá, beleza. Então, quais as atividades que vocês, né, vão estar realizando na UBS, tá? Então, atendimento, né, consultas de rotina, livre demanda, participar de visitas domiciliares junto com os professores e com os ACS, participação de reuniões comunitárias, né? Então, assim, todas as atividades que vão envolver ali a equipe, vocês vão estar participando, tá? Porém, mais efetivamente é na realização de consultas, né? Então, atender os pacientes, discutir com os professores de vocês, estar acompanhando esses pacientes, né? Então, são atividades diferentes do ambiente hospitalar, né? Onde muitas vezes vocês fazem o atendimento ali de um paciente e depois, né? Esse paciente volta dali 2, 3 meses, vocês já estão em outros rodízios, né? Aí na UBS não, vocês vão ter a oportunidade de estar acompanhando esse paciente semanalmente quando necessário, ou a cada 2, 3 dias, né? Estar realizando visitas domiciliares, enfim, estar adentrando na comunidade e no domicílio desses pacientes, tá? Então, assim, é uma realidade que vocês só vão, né, realmente presenciar na atenção primária, tá? Então, participar de atividades, né, de promoção e prevenção à saúde,
enfim, todas as atividades que houvesse, tipo, vocês vão estar entrando agora no Outubro Rosa, depois vão participar do Novembro Azul, né? Então, as atividades, elas são bem ativas, né? A gente tem algumas metas para cumprir nesse período de Outubro Rosa e de Novembro Azul, né? Então, isso é bem interessante, tá? A OBS 1 e 2, né, em relação aqui aos temas, a gente vai falar um pouquinho sobre os temas que vocês vão ter de aulas teóricas, né? E no rodízio tem a avaliação que a gente vai falar um pouquinho lá na frente também, tá? Aqui são os professores da atenção primária à saúde, né? Aqui a gente coloca todos os professores do internato 1, internato 2 e do PINESC também, tá? Aqui são, né? A gente tem essa tabela também de professores e as unidades que cada um atua. Então, aqui o nosso cronograma, né? As unidades, elas funcionam no período da manhã e à tarde. E aí, a nossa proposta são 2 dias de aulas teóricas nas terças e quintas-feiras, tá? A gente tem algumas unidades que funcionam, né, no período estendido, período noturno. Eu acho que é o Parque O'Hara e o CPA, mas a carga horária de vocês vai ser essa aí, da manhã ou tarde, tá? Com uma carga horária de 28 horas por semana. Oi, são presenciais. Voltou a ser presencial, tá? A gente até iniciou o semestre fazendo algumas aulas remotas, né? Deixando os professores e os alunos à vontade para escolher. Porém, houve uma denúncia no Ministério Público, né? Enfim, acho que vocês estão sabendo de alguma situação, né? Deve ter chegado até vocês, e aí a direção pediu para todas as aulas, a partir de então, serem presenciais, certo? Então, aqui, esses vão ser os temas, tá? Depois eu vou estar passando para o Roberto e para Ana Luísa, isso, né? Os representantes de vocês. Isso? Então tá, esses são os temas, tá? Então aqui cada professor ele dá 2 temas. Aqui a gente coloca a sugestão de datas, mas normalmente eles têm dado os 2 temas em um único período, né? Eles vão agendar com vocês aqui, a gente sugere essas datas, mas aí vocês podem estar entrando em contato com esses professores, né? Professora Carla, Cléo, Fernando, Anderson, Marco Aurélio e Fernanda, tá? São 12 temas e esses temas são os que a gente vai cobrar em prova. Então, o sistema de avaliação também a professora Gisele já apresentou para vocês no início de rodízio, né? Prova escrita, 4 questões discursivas, total de 4 pontos e 20 questões objetivas, né? Com um total de 6 pontos. E normalmente são esses temas que são cobrados, tá? A gente acaba não saindo muito desses temas, não. E a prova prática é o mini-sex, né? Que vocês já tiveram essa prova nos ambulatórios, tá? Então, os professores vão estar aplicando para vocês no final de cada rodízio, né? Dando uma devolutiva imediata, né? Do que precisa ser melhorado em relação à nota, tá? E ele deve ser entregue, a gente tem combinado para se entregar no dia da prova teórica. Vocês entregam o mini-sex, eu lanço essas notas e depois eu deixo na coordenação para a Márcia entregar para a professora Gisele. Mas aí a gente combina no final do rodízio, tá? Então, aqui, a avaliação formativa, né? Ela consiste no conceito e no portfólio que vocês vão estar entregando a cada 15 dias. E a cognitiva seria a prova prática mais a prova teórica que a gente vai estar avaliando no final de cada rodízio, certo? Esse conceito aqui, né, vocês já desenvolveram, né, ao longo desse semestre, né, aquela planilha que vocês entregam quinzenalmente na coordenação,
né, e o portfólio, a cada 15 dias, ele deve ser enviado para a professora Gisele, né, acho que vocês já enviam para ela, e aí vocês vão estar acrescentando aí o meu e-mail da professora Carla e do professor Cléo, tá? Aqui a gente tem esse diferencial que o último portfólio, ele é substituído pelo TDO, tá? A gente vai falar o que que é esse TDO, o que que é esse trabalho, né, que vocês vão estar realizando no final do, né, apresentando, realizando ao longo do rodízio e apresentando no final do rodízio, tá? Quem não apresenta o TDO, né, que a gente coloca a nota zero, porque já teve aluno, né, que acabou, por um motivo ou outro, não apresentando o TDO, e a gente não consegue, né, uma normativa, né, que o professor Cléo estabeleceu. Então, assim, eu não apresentei o TDO, fiquei fora de um grupo, fiquei, né, sozinho com o professor. Enfim, o aluno, por algum motivo, não apresentou o TDO, a gente não substitui, tá? O aluno não pode fazer o portfólio para a gente lançar a nota do portfólio ao invés do TDO, tá? Então, aqui, a gente já teve essa situação, infelizmente, né, o aluno foi com nota zero por não ter apresentado, não ter participado desse TDO, tá? Vocês vão entender já já o que é esse TDO. Então, aqui são os e-mails, tá? Que vocês vão estar enviando os portfólios a cada 15 dias, né? Quinzenalmente, o meu e-mail da professora Carla e professor Cléo. A gente coloca aqui principalmente para a professora Carla, porque é ela que faz o compilamento aí desse portfólio, tá? Desse recebimento. É ela que vai cobrar dos professores de vocês a nota e ela que vai estar lançando no final do semestre na planilha de notas, tá? Então, a professora Carla ficou responsável aí pelas notas do portfólio e apresentação do TDO, tá? Então, é com ela que a gente vai depois, né? Os líderes, o Roberto e a Ana Luísa, vão estar combinando o dia da apresentação, o horário, tá? A professora Carla que ficou responsável pelo portfólio, por esse trabalho que vocês vão desenvolver. O professor Cléo, porque, né, vocês mandam para mim e para ele, porque, né, a gente acaba também acompanhando aí essa entrega de portfólio, né, às vezes um aluno que entrega atrasada, a professora Gisele, ela manda um e-mail para o aluno, né, com cópia para nós três coordenadores, tá? Então, a gente acompanha essa entrega de portfólio de vocês. Então, aqui, em relação ao portfólio, o que a gente orienta? Tá? Eles são corrigidos pelos professores de vocês. A gente coloca aqui cuidado com a nota zero, porque a gente já teve casos, né, de repetição de casos clínicos, tá? Então, assim, não pensem que, né, o professor, ele não se atenta, vocês vão ver que a maioria dos professores, eles estão nas unidades há mais de 5, 6, 7 anos, né, nós temos professores, o professor Natanael está na UBS dele já há 20 anos, 20 ou 21 anos. Então, os professores, eles conhecem os pacientes, tá, eles conhecem o caso, né, os casos que vocês vão estar relatando, tá, então, assim, já houve situações de repetição de casos clínicos. Um aluno apresenta um caso clínico, depois troca portfólio com outro aluno, isso aí, né, é tudo avaliado, tá? Então, e também a situação de casos clínicos lá da enfermaria, das enfermarias dos ambulatórios, né, que vocês passaram. Então, a gente pede para vocês se atentarem a isso, tomar muito cuidado, faz o portfólio dos pacientes que vocês estão ali presenciando, né, porque o professor, ele vai reconhecer, ele vai dar um feedback para vocês, tá? E aqui da nossa clínica nem tanto, mas as outras clínicas a gente observa que, né, os professores, eles se queixam em relação a essa repetição das conclusões e alta avaliação, tá? Mas a saúde coletiva aqui na atenção primária à saúde é mais tranquilo. A gente sempre escorrega e fala em saúde coletiva, né? Anteriormente, por muitos anos foi chamado saúde coletiva, a gente está tentando se adaptar a esse novo nome, né, que é atenção primária à saúde, tá? Aqui a nota prática, né, seria o Minissex,
né, esse que vocês já fizeram nos ambulatórios, que é entregue, né, no dia da prova teórica, e a prova teórica, né, que vocês também, a gente já falou das 20 questões objetivas e 4 questões discursivas. Então, o que é o TDO, que a gente fala TDO, tá? Esse trabalho de desenvolvimento operacional, né? Então, bem no início, quando surgiu a saúde coletiva, a professora Luzia Leão, ela colocou esse nome, né, desse trabalho de desenvolvimento operacional, e aí foi ficando e a gente acabou, né, deixando, tá? Então, o que é esse trabalho? É um trabalho que vocês vão desenvolver juntamente com os professores de vocês, na equipe que vocês estão atuando, tá? Então, pode ser um trabalho descritivo, um relato de caso, qualquer trabalho que vocês façam ao longo dessas 12 semanas, né? Então, aí vocês vão estar observando a necessidade da equipe, tá? E sempre com o intuito de melhorar os indicadores operacionais, né? Então, por exemplo, agora no Outubro Rosa, né? Então, a gente tem uma meta de preventivo de solicitação de mamografia, então vocês podem estar atuando nessa área, né? E fazer um trabalho em cima disso, tá? Então, esse trabalho, ele não é importante só para a nota de vocês, né? Mas também deixar um legado para a equipe posteriormente ter ter dados para poder traçar estratégias para melhorar, né, essa situação que vocês vão estar trabalhando, tá? A entrega, ela é em banner digital por e-mail, né? Então vocês vão estar enviando para a professora Carla, e a apresentação também em banner digital, tá? Aqui a professora Carla ela estabelece as regras, né, em relação a esse banner, né? Então, aqui, eu coloquei aqui que os anteriores foi em relação ao 16º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, né, onde eles pediam o título no máximo de 12 palavras e o resumo de 15 palavras no máximo, né? Então, agora a gente precisa ver se teve um novo congresso de lá para cá. Eu acho que o professor Cléo, ele ele até levou o trabalho dos alunos que estavam com ele eu acho que foi para o sul brasileiro, tá? Então, assim, esses trabalhos de vocês, posteriormente, a gente seleciona os melhores e a gente leva para os congressos, tá? Para ser publicado em forma de banner ou na apresentação oral mesmo, né? Então, os residentes, nós temos aí em torno de 15 a 20 residentes, eu não sei ao certo o número de residentes, né? Não, eu acho que dá em torno de quase 40, porque nós temos 20 vagas de residência de medicina de família, então, né, somando aí o primeiro e o segundo ano, em torno de 40 residentes, né? E esses residentes, eles precisam de uma publicação no congresso. Então, o que a gente costuma fazer, né? O ano que vem a gente vai ter o brasileiro, então, assim, a oportunidade de vocês capricharem, né, para esse trabalho depois ele ser selecionado de alguma forma, e às vezes vocês não conseguem participar, a gente entra em contato com vocês, passa o trabalho de vocês para os residentes entram em contato com vocês, né, solicita autorização, revisa esse trabalho junto com os professores de vocês e leva para os congressos para estarem sendo publicados, né. Então, para vocês aí são alguns pontinhos que ajudam bastante no currículo, tá? Então, esse aqui é um exemplo aqui que eu deixo desse banner digital, né, lá da professora Iracema no Serra Dourada. Eu acho que vários de vocês, de repente, já passaram com ela lá no Pinesc, né? Então, o banner consiste aí nesses 5 itens, tá? Introdução, objetivo, metodologia, resultado, conclusão. Então, são esses 5 itens, né? No sexto seria as referências. Então, esse seria esse trabalho, né? Então, aqui ela avaliou a prevalência de pacientes em uso abusivo de álcool, né, no PSF Serra Dourada, tá? Então, assim, um trabalho bem bacana, descritivo transversal, né, com abordagem quantitativa. Então, assim, dá para vocês trabalharem em situações, tá? E a gente depois, né, aproveita para publicar esses trabalhos de vocês. Alguma dúvida até aqui em relação ao que a gente chama de TDO?
Tranquilo? Por enquanto não, próximo. Vai aparecer na hora que a gente for fazer, né? Na hora que for fazer. Mas aí a gente vai orientando, tá? Os professores de vocês também, todos eles, eles orientam vocês, né, nessa escrita. A gente sempre pede para, antes de finalizar, vocês mandam para os professores, para eles estarem fazendo uma revisão, tá? Não só da escrita, né, mas também desse resultado e conclusão, tá? Então, aqui... Oi, uhum, certo. Pera lá, peraí que vocês vão me orientando aqui. Ah, sim, é. Ah, do lado, tá. Uhum. Ah, tá. Temas repetidos. Não tem problema, tá? Não tem problema, não. Pode repetir. Repetir temas do quê? Do TDO? Seria isso? Tá. Não, não tem problema nenhum, tá? Às vezes a gente tem dois, três trabalhos, por exemplo, do tema de hanseníase, né? Então não tem problema, até porque cada trabalho, um trabalho vai ser diferente do outro. Então não tem problema em relação ao tema, tá? O que não pode ser trabalho igualzinho, né? Mas um vai descrever um caso clínico, o outro vai fazer um levantamento, né? Com dados epidemiológicos em relação à doença. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. Pode ser relato de casos também, pode, tá? O que a gente mais tem é relato de casos, né? Mas, assim, seria interessante que vocês já começassem a pensar no tema, né? Assim, vocês vão ver que aparecem casos muito interessantes, né? Que vocês podem aproveitar, inclusive, para outras clínicas, tá? Mas é bacana já começar a trabalhar e, de repente, fazer um trabalho descritivo, né? Pode falar, Ana Luísa. Tá com a mão levantada. Ah, é você, né, que estava questionando. E agora aqui a gente volta lá para... Como que eu faço aqui? Tá, uhum, certo. Isso aqui é avaliação formativa, acho que tá tranquilo, né? Em relação aquele bloco de notas, né, que fica com vocês, entrega diária para os professores, eles dão a nota e vocês entregam na coordenação no final do rodízio, certo? Aqui também, nota final e faltas, né, em relação à falta, né? Falta justificada, apresentar atestado, tá? Lembrar de preencher aquela... Ai, cadê? Na falta, né, vocês têm que preencher aquela... Como que é aquele... Fica na coordenação, né, quando tem falta, né, com o atestado e a gente vai avaliar a reposição, tá? Aqui, como é feita essa somatória, acho que vocês entendem mais do que eu. Critérios de aprovação e reprovação. Esses slides aqui foram aproveitados da professora Gisele, né? Acho que ela discutiu com vocês no início do semestre, né, cada situação, tá? É necessário 100% de presença, certo? Então, aqui a gente tem algumas regras em relação ao nosso estágio e também algumas fraquezas, né, que é importante a gente estar falando, tá? Nenhum professor fica sem aluno, né? Não é o caso do rodízio de vocês, mas em rodízios anteriores, né? Ah, por ser muito distante, e aí acabava que queriam se aglomerar em uma unidade mais próxima, e os professores mais distantes acabavam ficando sem alunos, e o professor Cléo pediu para acrescentar essa regra aqui, certo? Outra situação em relação à longitudinalidade, né? Então, é importante que vocês acompanhem o paciente ao longo.
né, ao longo do período que vocês estão rodando na unidade, então por isso que fica-se na mesma unidade durante as 12 semanas, e a gente tenta no próximo rodízio, no 6º ano, né, a gente dá essa oportunidade para que vocês fiquem também na mesma UBS, tá? Mas tudo isso a gente vai, né, acaba que no 6º ano os alunos preferem as unidades mais próximas, né? No 5º ano acaba ficando as unidades mais distantes, tá? Mas se vocês, o ano que vem, quiserem acompanhar o mesmo professor, então por essa regra da longitudinalidade, né, o acompanhamento dessa família ao longo do tempo, né, por isso que o médico de família ele deve permanecer na mesma unidade o maior tempo possível, né, vocês vão ver que não fica esse rodízio né, do professor ficar rodando de unidade, mudando de unidade, justamente porque na atenção primária à saúde, esse é um princípio, tá? A hierarquia, né, em relação à escolha das unidades, né, então, primeiro a gente passa essa planilha para o 6º ano, e depois para o 5º, né, isso, né, acho que sempre existiu aí na medicina, tá, no internato. Aqui uma coisa importante, o nosso cenário de prática, ele pertence às prefeituras, e a elas cabe a gestão física desse ambiente, tá? Então, assim, vocês vão ver que algumas unidades, elas são bem precárias em termos de espaço físico, em termos de insumos, né? Então, infelizmente, a gente fica à mercê da gestão, né? E a gestão nem sempre investe, né, na atenção primária à saúde, né, o suficiente, tá? Então, vocês vão ver que muitas vezes a gente fica, né, sem poder resolver o que daria para resolver tranquilamente na atenção primária, justamente porque a gente depende da gestão, tá? Aqui é uma fraqueza bem importante essa situação que o período de férias ele não coincide com o período de férias do internato, né? Então, os professores, eles tiram férias, vão tirando férias ao longo do ano, tá? Não coincide com as férias de vocês, né? Então, por isso que quando o professor ausenta, esse aluno, ele é transferido para uma outra unidade, sobrecarregando essa outra unidade, tá? E aí são nessas situações que a gente permite que seja feito o rodízio entre vocês na mesma unidade, tá? Somente nessas situações, tá? Quando o professor ele se ausenta, ou por férias, por licença-prêmio, licença médica, né? Então, esse aluno, ele é direcionado para outra unidade, e aí essa unidade, ela fica, de certa forma, sobrecarregada, né? Justamente porque a nossa estrutura não é adequada, tá? Então, aí nessa situação, né, que a gente vai permitir que o professor, ele vai entrar em contato, né, com a coordenação, comigo, com a professora Carla, ou com o professor Cléo, e a gente vai estar autorizando e ciente desse rodízio entre vocês, tá? Somente nessa situação, tá? Do jeito que vocês estão divididos agora, é necessário que vocês cumpram as 28 horas, certo? Então, é necessário que vocês vão todos os períodos, né? Então, aqui, né, umas normas de boa convivência, tá? As unidades, elas funcionam das 7 às 11, das 13 às 17, né? Então, vocês vão cumprir 20 horas em um período, mais o acréscimo de 8 horas em outro período, na mesma unidade ou em outra unidade, tá? Então, a pontualidade, ela é uma coisa importante, é avaliada pelos professores de vocês, tá? A assiduidade aqui, né, a gente já comentou, falta somente justificada, e preencher o formulário na coordenação, né, lá com a Márcia, vocês vão preencher esse formulário e a gente vai marcar, então, a reposição, avaliar a reposição de vocês. Tá? A reposição da atenção primária é até tranquila, né, vocês têm períodos para fazer essa reposição, diferente lá nos ambulatórios, né, que é um pouco mais apertado, tá? É importante que vocês tenham empatia, não somente com os professores de vocês, mas também com a equipe, né, vocês vão ver que na atenção primária à saúde,
O trabalho em equipe, ele é de suma importância, tá? O profissional médico, ele não consegue fazer nada sozinho, né? Tudo é discutido em equipe, então o trabalho em equipe é bem importante, vocês vão também poder vivenciar essa situação, tá? Aqui a mesma situação, né, da empatia, bom diálogo, né, com os professores e com a equipe. Ter responsabilidade com as aulas teóricas, tá? A direção, a coordenação, ela está nos cobrando que seja feito uma lista de presença, né, e enviado para a professora Gisele, tá? Devido a pouca participação nas aulas teóricas, né? Eu acho que aqui a gente não teve, assim, problema na atenção primária, na saúde coletiva em si, tá? Mas está acontecendo isso em todo o internato, né? Então a gente teve essa orientação aí, tá? Então, responsabilidade com os pacientes também, tá? Vocês são vistos pelos nossos pacientes como profissionais médicos, né? Então é importante que vocês já ajam aí, né, com essa responsabilidade, né, como tal. Tá? Aqui, uso do jaleco branco, protetor solar, né, vestimenta adequada e uso de máscara, né? Ainda é obrigatório o uso de máscara dentro das unidades básicas de saúde, inclusive pelos pacientes. Nós ainda estamos usando as máscaras, tá? Aqui, a gente colocou essa situação aqui porque, né, foi uma demanda vinda dos professores, né, então, às vezes, a gente não consegue, o ideal é que a gente rodasse ali com 3 alunos por unidade, né, mas, infelizmente, nós somos poucos, e aí a gente acaba tendo mais alunos em uma unidade do que, né, em relação ao que realmente seria o ideal, né? Então, quando se aglomera 3, 4 alunos, o que os professores têm observado? Né? O uso de celular, então, enquanto um aluno está atendendo, o outro está ali fazendo exame físico, 2, 3 alunos, às vezes 2, 3 alunos com conversas paralelas, uso do celular, então, assim, a gente coloca essa situação porque isso também vai pesar na nota de vocês, tá? Visitas domiciliares, né, como a gente falou no início, vocês vão atuar nas visitas domiciliares juntos com os professores de vocês ou com algum membro da equipe, tá? A orientação é que vocês nunca façam visitas sem o acompanhamento de um membro da equipe, tá? Vocês vão estar em bairros periféricos, né, então a gente chama atenção para isso, observar onde vão estacionar carro, não deixar pertences dentro do carro, tá? Então, cuidado com toda essa situação, né? Porque vocês vão estar, digamos, se bem que assim, a equipe com o uso, principalmente com o uso do jaleco, ela é respeitada, tá? Às vezes a gente não tem muitos problemas em relação a isso, mas a gente chama atenção para vocês, né, tomar esses cuidados aí essenciais, tá? E vocês vão observar que cada professor ele tem autonomia sobre pequenas decisões do seu grupo, né? Então, qualquer situação que vocês tiverem, eu não posso vir tal dia, posso reportar o dia. Então, assim, o professor, muitas vezes, ele consegue resolver muitas coisas dentro, né, ali do seu subgrupo, dos alunos que estão rodando com eles, ali com a equipe. Eles só vão trazer para a coordenação quando, né, isso foge ali do que eles, né, do que eles podem decidir, tá? E aí, se eu, o professor Cleo ou a professora Carla, a gente não conseguir resolver, é que a gente leva para a coordenação geral do internato, tá? Mas vocês vão ver que os professores, eles têm essa autonomia, tá? Até porque são professores que estão conosco há muito tempo, né? Então, a maioria ali, dos professores de vocês, do quinto até que a gente tem mais professores novos, tá? Mas do sexto ano, a maioria já estão há 10, 12 anos, né, nessa disciplina da atenção primária à saúde, que anteriormente a gente chamava saúde coletiva. Então, assim, um grupo bem coeso, com larga experiência em saúde, né, em medicina de família, né? Então, assim, a nossa orientação é que vocês aproveitem ao máximo esse estágio, tá? A gente fala que é um estágio onde vocês vão ter a oportunidade de acompanhar esse paciente, né, essa família, por um período maior, então vão vivenciar a medicina como um todo, aquela medicina do dia a dia, mas que todo mundo, né, todo médico precisa saber,
tá? Então, é a chance que vocês têm de errar, de acertar, de estar discutindo, tá? Então, assim, é um estágio bem produtivo, tá? Que a gente tem, o nosso objetivo não é só ensinar a medicina, né? A atenção primária à saúde, a medicina da família, de família e comunidade como ciência, tá? Mas, assim, são experiências e vivências que vocês vão levar para uma vida toda, uma vida profissional e também pessoal, tá? Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina da atenção primária à saúde, né? Não mais saúde coletiva, atenção primária à saúde, tá? Espero que vocês gostem, que vocês realmente aproveitem, tá? Tenho certeza que vai ser bem produtivo. Certo? Eu acho que era isso. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Acho que não, prof. Tranquilo, professora. Então tá, mas é isso, né? Eu acho que as dúvidas que vocês vão tendo, tá? Depois eu vou mandar a apresentação para a Ana Luísa e para o Roberto, e depois eles passam para vocês. Tem o meu celular, o da professora Carla e do professor Cléo, né? Vocês vão também estar em contato com eles, tá? Acho que tem. O Roberto vai passar com a Carla, né, Roberto? E com o professor Cléo, não me lembro, acho que são 4 ou 5 alunos, né? Com o professor Cléo, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, também os professores de vocês, eles vão saber responder, tá? Como a gente falou, são professores que estão conosco já há muito tempo. Então, as dúvidas que forem surgindo, a gente vai tirando ao longo do rodízio, tá? A prova e a apresentação do TDO costuma ser na última semana, só que aí vocês vão ter um período de férias, né? Alguém sabe dizer sobre as férias? Vamos, O professora. dia é o período do Natal e Ano Novo, né? Isso, prof. Tá. O que a gente vai fazer? Nós vamos marcar a prova, eu que costumo aplicar a prova, tá? Então, a gente vai marcar essa prova no início de dezembro, tá? Para janeiro, quando chegar janeiro, a gente já tá com todas as notas fechadas e não atrasar o lançamento de nota de vocês. Certo? Então, esse último rodízio agora, normalmente, a gente aplica a prova na última semana, a apresentação do TDO e a prova teórica e prática. Só que esse rodízio em especial, a gente adianta essa prova, tá? Então, por isso, é a importância de vocês já começarem a ter essas aulas, né, para a gente não atrasar, tá? Então, a gente deve agendar essa prova aí para a primeira quinzena de dezembro, tá? Tudo bem para vocês? Tudo bem, professor. Certo? Professora, só uma dúvida, aí o trabalho também ficaria para começo de dezembro ou daí começo de janeiro? Então, o trabalho dá para vocês fazerem começo de janeiro, tá? Vocês podem estar discutindo aí com a turma, e a gente discute com a professora Carla também. Vamos ver o que ela prefere, o que vocês preferem. Certo? Mas como vocês vão ter esse período aí de férias, a gente normalmente faz a prova teórica, até para vocês já ficarem tranquilos aí, poderem aproveitar as férias, né, poder descansar para iniciar o sexto ano aí com mais pique, tá? Mas o trabalho eu acho que dá para ser na primeira quinzena de janeiro, sim. Tá? Até porque vocês vão ter mais tempo aí para desenvolver. Certo? Mas é isso, pessoal. Eu acho que... Deixa eu parar a apresentação aqui. Estão todos presentes? Acho que a maioria, né? Então tá, pessoal, é isso, tá? Então sejam bem-vindos à Atenção Primária à Saúde. Agora à tarde, né, vocês já começam as atividades práticas, tá?
Eu acho que todos já entraram em contato com os professores de vocês ou ainda não? Né? Se não entraram, já pode entrar em contato com os professores, tá? Já tá, né? Já estar se dirigindo às unidades, né? Para quem tem prática agora à tarde, tá? Amanhã os professores já aguardarão vocês. A gente vai estar encaminhando essa planilha de alunos nos grupos, né? Para os professores estarem cientes, né? Dessa divisão, tá? E aí, qualquer dúvida que for surgindo, a gente vai resolvendo ao longo do rodízio, certo? Ok, prof. Obrigada. Então, tá. Obrigada, prof. Obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada, Boa tarde, prof. sucesso aí, Melhoras. né? Obrigada. Obrigada, prof. Melhoras. Obrigada, logo eu tô de volta, tá? Até mais, bom dia, bom estágio. Tchau, tchau. Bom dia.